paz do Senhor, amados. Sempre pela fé. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso e tem nos concedido vida e saúde e condições de estarmos na tua casa nesse primeiro culto de ceia do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando a tua igreja, prosperando a tua igreja, dando vitória à tua igreja, que a tua igreja marche de forma santa e gloriosa na presença do Senhor Deus. Amém e amém. Tome assento, por gentileza, amados. O ano passado já ficou no passado. Nós estamos de ano novo, novos desafios, novos embates. Mas Deus continua o mesmo, ou seja, abençoador, ou seja, um Deus santo, um Deus que não muda, que tem uma palavra que tem atravessado séculos e não muda. Amados, nós precisamos refletir sobre a nossa vida espiritual, à luz da palavra. Todos nós precisamos refletir sobre isso. Como está a nossa vida espiritual diante do Senhor? De nada valeríamos, ou valeria estar na casa do Senhor, se não haver no nosso coração um propósito de servirmos ao Senhor, de buscarmos ao Senhor, de anelarmos pela presença do Senhor. O salmista diz: a minha alma, ela tem sede de Deus. O que isso significa? Isso significa que nós não podemos ser diferente desta palavra, amados. Porque se nós não sentirmos a presença do Senhor, se nós não nos alegrarmos de vir à casa do Senhor, se nós não tivermos o anseio e a sede de Deus, nós precisamos repensar a nossa fé. Nós precisaríamos repensar a nossa fé. Tem algo errado. E o erro, tenha certeza, nunca estará em Deus. E é por isso que Deus, ele não muda. Deus é sempre o mesmo. As pessoas mudam. As pessoas acabam se conformando com as coisas desta vida. As pessoas acabam se conformando com o pecado. As pessoas acabam tendo pecado de estimação. As pessoas inventam todos os pretextos possíveis para se justificar diante do Senhor. Mas nós precisamos saber o seguinte, amados: sem a santificação, nenhum de nós veríamos o Senhor. Requisito indispensável em todas as gerações da igreja: santificação. O preço da salvação, quem pagou foi Jesus. Nenhum homem na face da terra poderia
ter pago o preço da salvação. A Bíblia diz que Deus analisou a humanidade de uma ponta a outra e não encontrou nenhum justo. Ou seja, nós humanos não poderíamos pagar o preço da salvação. Mas o preço da santificação cumpre a nós, amados. Esse nós teremos que pagar. Eu não penso assim. Você tem o direito de pensar o que você quer. Nenhum de nós estamos aqui por obrigação para servir ao Senhor. Se tem algo que Deus consentiu a nós, nos deu, assim como aos seres celestiais, é o livre-arbítrio. Sou eu, é você que decide sobre a sua vida, sobre a minha vida. Se nós um dia decidimos pelo Senhor, Ele precisa ser, além do nosso Salvador, o Senhor da nossa vida. E o servo, ele não decide por vontade própria. Ele toma suas atitudes, ele age de acordo com a vontade e a ordem do seu Senhor. E no nosso caso, o nosso Senhor é Deus na nossa vida. Nós não podemos permitir que o mundo passe a fazer parte da nossa vida. Essa é a ideia do diabo, fazer com que nos tornemos mundo. Mas a Bíblia nos adverte, a Bíblia diz que a amizade com o mundo nos torna inimigos do Senhor Deus. E nós precisamos saber disso, amados. Essa é a nossa obrigação. O Douglas leu aí o Mateus capítulo 3. É uma chamada para nós nos voltarmos para a palavra do Senhor. Porque se o Espírito do Senhor não motive alguém a tomar uma iniciativa, nós vamos nos fragilizando, deixando de ler a Bíblia, deixando de orar, deixando de jejuar, deixando de cultuar. Amados, é o grande privilégio nós termos essa casa de oração. É um grande privilégio nós podermos aqui nos reunir para cultuar ao Senhor. Alguém pensa, eu cultuo a Deus da minha casa. Se engana. Você está enganado. Eu vou na igreja o dia que me dá vontade. Você está enganado. E eu quero dizer para você que você não está só se enganando, você está sendo enganado pelo diabo. Porque a igreja do Senhor, ela foi edificada para vencer as portas do inferno. Mas nós somos igreja nessa estrutura aqui, juntos, louvando a Deus, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. E eu quero que você aprenda algo. Deus não te trouxe aqui para você ouvir o que quer. É assim que funciona a fé. Deus te trouxe aqui nesta manhã para falar com você aquilo que Ele tem para falar com você. Que você deve se levantar. Se a sua ideia, a sua mente, a sua fé, as suas atitudes são diferentes, aquilo que Deus tem falado, se converta. De novo se converta. Ou se converta de verdade. Porque há muitas encenações e pouca fé. O escritor, ele diz assim, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias do Senhor, eu estou rogando, eu estou pedindo, eu estou suplicando pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. A Bíblia diz que nossa obrigação sermos irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo. O que isso significa? Isso significa
que é possível pecar no espírito, pecar na alma e pecar no corpo. Porque caso contrário, falaria só do corpo. Mas a Bíblia fala do espírito, da alma e do corpo. A Bíblia nos ensina a nos esforçar, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós precisamos nos fortalecer, amados, no Senhor e na força do poder do Senhor. E só aos pés da cruz de Cristo que nós vamos alcançar isso. A coisa é tão séria que Jesus disse que aos mornos Ele vai vomitá-los. O que isso significa? Na igreja do Senhor, a igreja do arrebatamento, ela não tem lugar para pessoas mornas. Pessoas mornas, em um momento ele está crendo, em outro momento ele não crê. Pessoas mornas, um momento ele está disposto a ouvir Deus falar, outro momento ele não está disposto. Pessoas mornas têm convicções próprias. Elas nunca se sujeitam à palavra, nem à autoridade espiritual. Ela quer agir conforme a sua cabeça. Isso é mal, amados. Porque nós fomos chamados para sermos servos. Essa condição é indispensável para a nossa fé. Sermos servos. Nós sabemos das nossas fraquezas. Nós sabemos o que é pecado. E por isso nós temos que combater o pecado. Ele diz: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso corpo, o nosso momento, o nosso culto racional. Racional porque nós sabemos o que deve ser feito. Todos nós sabemos o que deve ser feito na nossa vida espiritual. Nós sabemos que devemos orar dia e noite, constantemente nós devemos orar, ao máximo que pudermos orar, de joelhos, deitados em pé, falando, ou no espírito, ou na mente. Nós precisamos meditar na palavra, sempre, o mais que possível. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa fala, porque a nossa fala, ou ela nos levanta, ou ela nos enterra. Muito cuidado com aquilo que se fala. Nós temos que ter cuidado com os nossos sentimentos, porque às vezes nós não colocamos a mão na massa, mas nós na cabeça, no sentimento e na mente, nós colocamos a mão naquilo que é pecado, que é indevido. Nós sabemos o que é pecado, nós sabemos que mentira é pecado, nós sabemos que a inveja é pecado, nós sabemos que a lascívia é pecado, nós sabemos que sexo fora do casamento é pecado, nós sabemos tudo, nós temos conhecimento disso aí, nós temos essa informação. O que acontece é que nós começamos a brincar com algumas situações, a desdenhar de alguns avisos, e aí nos acostumamos com o mundo. E aí as coisas que são mundanas, que são pecados, elas passam a fazer parte da nossa vida. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amados. E é por isso que nós precisamos repensar sempre a nossa vida espiritual.
E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha, eu não faria isso aqui, se a minha mente não ordenasse. Eu não faria isso aqui se não fosse a minha mente. Isso, se não fosse a minha mente, eu não mexeria os dedos. Tudo está na mente. E é justamente na mente que o diabo ataca. E por isso o escritor diz: não vos conforme com esse século ou com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, amados. Nós estamos iniciando um ano e vamos enfrentar muitos desafios. Mas eu quero lembrar a você que a igreja do Senhor, ela nasceu nos embates. A igreja foi perseguida, a igreja foi injuriada, parte da igreja foi morta, a igreja foi para a fogueira, para o fio da espada ou da lança. Ela venceu isso aí tranquilamente. A igreja, ela vence muito fácil os ataques externos. Qualquer coisa que o diabo levantar lá fora, nós conseguimos rebater muito bem. O perigo é quando o diabo começa a falar através de pessoas no nosso meio. Isso é perigoso. Quando uma fala, ela começa a contaminar os que estão próximos. Quando conclusões, pensamentos de homens começam a se alastrar no seio da igreja. Isso é perigoso. Mas nós sabemos que nós precisamos ficar firmes, sempre firmes aos pés do Senhor, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para nós experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós não podemos nos conformar com este século ou mundo, mas precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Nós temos que conseguir subjugar as nossas vontades. Alguém diz: ó pastor, mas eu não consigo, não sou casado, mas eu não consigo ficar sem praticar sexo. Ou eu não consigo ficar sem me masturbar. Ou eu não consigo não contar uma mentira. Ou eu não consigo não ter inveja de alguém. Quando vejo alguém assim eu tenho inveja. Amado, você precisa se converter. Essa é a palavra de Deus nessa manhã para a sua vida. Se você tem um mínimo de intenção de, no momento da partida desta vida, estar numa eternidade com o Senhor, você precisa se converter. Porque é uma coisa, ou você subjuga as suas fraquezas com o auxílio de Deus, ou senão você nunca verá o Senhor. Isso é necessário. Nós fomos chamados para uma vida reta, íntegra, uma vida santa. Quando a pessoa se dispõe a mostrar as suas vergonhas, a mostrar partes do corpo que assedia quem a vê, tanto o homem quanto a mulher. Quando a pessoa começa a usar linguajar de mundo, quando a pessoa começa a postar e curtir coisas que é mundo, a sua fé estará abalada. A Bíblia diz que o pecado, ele é tão feroz que ele cria um abismo entre nós e Deus. E esse abismo, ele é intransponível.
enquanto aquela pessoa não confessar e deixar. A Bíblia diz que aquele, ou somente aquele, que confessa e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. E eu preciso te lembrar que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque nós mesmos, nós somos maus, amados. Nós só estaremos bem se estivermos aos pés de Cristo. O ser humano, ele só vai se interessar por aquilo que é santo se ele estiver aos pés de Cristo. Sozinho ele não consegue, ele não tem poder para isso. A única forma de vencer os desafios desta vida é com a graça do Senhor. Veja o que o escritor sacro, ele escreveu em Hebreus 12, está escrito assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que se lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Toda a Bíblia, o Senhor está nos convocando para voltarmos para Ele. Nós precisamos, amados, tirar da nossa vida, dos nossos lábios, dos nossos olhos, da nossa mão, do nosso corpo, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E eu não posso fazer a minha vontade? Pode, você pode, ninguém é obrigado. A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus não obriga ninguém, amados. Nós somos livres. Ah, mas eu não posso fazer nada. Pode sim. Você pode ser educado, você pode ser uma pessoa de fé, você pode ser uma pessoa bondosa, caridosa. Você pode ser uma bênção nas mãos do Senhor. Você pode comer churrasco, você pode ir na pizzaria, você pode encontrar os amigos, você pode estar na casa do Senhor, você pode muitas coisas. O que nós não podemos, nós que dizemos que somos crentes, pecar contra o Senhor. Judas, pouco se fala sobre Judas Iscariotes. Judas Iscariote não fez parte do colégio apostólico por acaso. Judas tinha suas qualidades, muitas qualidades. E por isso ele esteve no colégio apostólico. Esteve bem até permitir que as suas convicções pessoais tomassem a direção da sua vida. E aquele que entraria para a história como um dos membros do colégio apostólico, de 12, que depois seria juntado o apóstolo Paulo, 13, ele entraria para a história como um homem temente a Deus. Mas em um dado momento ele resolveu seguir as suas convicções.
seguir o seu coração, não é? As pessoas gostam de falar, eu vou fazer o que está no meu coração. Aí eu vou na Bíblia, a Bíblia diz assim, o coração é enganoso. Por isso nós não podemos seguir as orientações do nosso coração. Nós vamos seguir as orientações desta palavra, da forma que ela é. Algo para vocês pensar. Eu vi as pessoas tentando se confundir quanto à predestinação. Você pode procurar na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e depois você tem liberdade para falar comigo. Procura na Bíblia, aonde na Bíblia fala de predestinação individual. Procura para ver se tem isso na Bíblia. E depois venha falar comigo. Se você provar que tem isso na Bíblia, eu vou... Aqui em cima eu faço as correções necessárias. Na Bíblia não há na Bíblia predestinação individual. O que eu estou falando? Eu estou falando que na Bíblia há predestinação coletiva. Muda e muito. Porque quando a Bíblia fala de predestinação coletiva, ela está falando sobre a igreja. Que a igreja está predestinada para a salvação. Só. Mais nada. Então aquela história, olha, uma vez eu aceitei Jesus e independente do que aconteça, lá no final eu vou ser feliz. Esquece, isso é besteira. Isso aí é conversa de homem, de quem não tem o que fazer. De pessoas que estão arrumando pretexto para justificar a sua falta de fé. Quando nós vamos para a Bíblia diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso não poderia ser difícil de entender, amados. Não poderia ser difícil entender isso. Aí é muito fácil de entender. Eu estou desviado, mas as misericórdias do Senhor vão me alcançar. E lá no final, antes da minha morte, eu vou aceitar Jesus, ou vou servir a Jesus. Não pense assim. Você está brincando com a salvação. E a salvação não é brincadeira. As coisas de Deus, não tem brincadeira nas coisas de Deus. E é por isso que nós não podemos brincar com a salvação. Ou nós somos do Senhor, ou nós não somos do Senhor. Ou nós levamos uma vida séria, lançamos fora de nós tudo que é pecado, ou nós seremos vomitados pelo Senhor. Não vale a pena, amados. A Bíblia não fala que o sujo tem que se limpar, para ver como Deus age. A Bíblia diz que nós temos que manter as nossas vestes brancas, limpas, alvas como a neve diante do Senhor. Para nós, igreja. Para quem está se sujando, a Bíblia diz assim, se suje mais ainda, porque esse chiqueiro que você está sujando é o seu galardão. Ou seja, a Bíblia não fala que para o sujo se limpar, porque o sujo já decidiu se sujar. Essa é uma palavra muito dura. Jesus, no momento, ele disse aos seus discípulos, se vocês não comer da minha carne e beber do meu sangue, vocês não têm parte comigo. A Bíblia diz que essa palavra, ela deu um choque nas pessoas. E as pessoas que até aquele momento estavam felizes porque tinham sido beneficiadas. Tinham tido alimento, tinham sido curadas, tinham visto milagres. Aquelas pessoas que estavam procurando Jesus somente para serem beneficiadas. Quando Jesus disse isso aí, elas se afastam e vão embora. E aquela multidão de milhares de pessoas vai embora. E fica Jesus e os discípulos.
E os discípulos, olhando para Jesus, Jesus disse assim: vocês não querem também ir? Quem sabe vocês poderiam pegar uma carona com a multidão. Nós fomos chamados, amados, para andar grave isso, na contramão da multidão. O Evangelho é isso. Andar e viver na contramão do mundo. Isso é o Evangelho. E quando Jesus fala isso, porque a multidão disse, duro é esse discurso. O discurso de Jesus, Jesus pregava um dia todo, amados. Jesus pregava, as pregações de Jesus eram 6 horas, 10 horas. E depois de Jesus veio Paulo na mesma linha. Aqueles que estavam cansados, tinham outros compromissos, podiam ir embora. A palavra, a fé, a salvação é somente para quem tem interesse nas coisas espirituais. Que discurso duro! Jesus falou, vocês não querem ir junto? Pedro disse, Senhor, para quem nós iríamos? Para quem nós iríamos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Amados, para quem nós iríamos? O que nós encontraríamos no mundo de igual valor à nossa salvação? Nada. Somente Jesus tem palavras de vida eterna. E é através dessa palavra que nós somos santificados. Jesus orou aos discípulos, falando, Pai, santifica-os na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Amados, num ano que se inicia, que certamente, grave isso no coração, será um ano abençoado. Será um ano abençoado. Será um ano que Deus vai fazer coisas tremendas na nossa vida. Será um ano em que a igreja ela vai avançar e vai cumprir com o ministério que Deus a confiou. Então vamos batalhar pela fé. Nesta vida não tem nada fácil. Grave isso. Sem luta não há vitória, ou seja, não há vitória sem luta. Que as lutas venham, mas as vitórias virão em nome de Jesus, amados. Então nós precisamos nos esforçar, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos lançar fora da nossa vida tudo aquilo que conspira contra a nossa salvação. Tudo que conspira contra a nossa salvação, lance fora. Você sabe que aquilo é pecado. E o pecado, o salário dele é a morte. O salário do pecado é a morte. Nós não fomos chamados para a morte. Nós fomos chamados para a vida abundante, eterna, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, amados. Se esforcem, se empenhem, dia após dia. Lembre-se que você foi alistado para o exército do Senhor. E no exército do Senhor não tem moleza, mas tem vitória sobre todos os embates. A Bíblia nos garante que com as aflições vem o escape. Paulo escreveu isso. Com as aflições desta vida vem o escape. E o nome do Senhor sempre será exaltado em nossa vida. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Texto autoexplicativo, nos ensinando sobre a ceia do Senhor. Ceia do Senhor é para quem crê no Senhor, quem foi batizado e quem tem guardado a fé. Ou seja, nós não podemos tocar no corpo e no sangue do Senhor, simbolizados pelo pão e o cálice, em pecado, porque seria juízo eterno para nós. Então, nós devemos participar da ceia do Senhor, porém, em comunhão com Ele. Amados, eu na quinta-feira apresentei a Carol. Eu quero chamar a Carol aqui. Pastora, desce ali para recebê-la. Por lá. A Carol, eu apresentei ela na quinta-feira e vamos voltar a apresentar a Carol, porque a Carol, ela é nova convertida, ela vem de outra denominação e ela decidiu congregar conosco. Nós ficamos felizes pela decisão da Carol. A Carol é uma moça jovem, bonita, inteligente. Se ela tomou a decisão de servir ao Senhor, é porque ela abriu seu coração para o Senhor. Porque lá fora o mundo está oferecendo vida fácil, sexo, banalização, álcool, droga e morte. Mas ela, como nós, decidimos vir para o Senhor. Então nós recebemos na quinta-feira, a Carol passa a ser membro da igreja conosco. Amém, amados? Amém. Todos digam amém? Deus abençoe, Carol. A palavra diz que Jesus, ele tomou o pão e deu graças. Nós vamos orar, amados. Este pão é o símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus, rasgado na cruz do Calvário, em favor de muitos. E dentre esses muitos aqui estamos nós, que fomos favorecidos por isso. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. As tuas misericórdias têm estado sobre a nossa vida. E se não fora isso, nós não estaríamos aqui. Mas nós temos nos esforçado, temos batalhado pela fé que uma vez foi dada aos santos. Senhor Deus, nós estamos aqui no teu santuário neste culto, para participarmos da ceia do Senhor, Pai Santo. Que o Senhor nos fortaleça, nos capacite, nos prepare, através da ministração da tua palavra. Senhor Deus, prepare os nossos corações, vidas, perdoe os nossos pecados e nos dê condições, Pai, de participarmos da ceia e tocarmos no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, simbolizado através deste pão. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre nós e que possamos ter uma vida reta, santa, sincera diante do Senhor Deus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Tomem assento, amados. Em comunhão com o Senhor, quando participarmos da ceia, nós vamos nos colocando em pés.
surgiu como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus, amados. Sempre vale a pena servir ao Senhor, amados. Vale a pena renunciar às ofertas do mundo. Vale a pena renunciar ao pecado. Vale a pena estar aos pés do Senhor. O pecado pode produzir prazer e uma falsa alegria por um período de tempo curto, mas servir ao Senhor significa gozo eterno, sem fim.
É por isso que nós não podemos ceder para as propostas mundanas. É por isso que nós temos que batalhar pela fé, analisar a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter alegria para as coisas espirituais, seja para um culto na igreja, seja para uma reunião de célula, seja para um culto na casa, seja para um bate-papo cristão. Sempre tem que haver essa alegria no nosso coração. Nós não podemos ser enganados. Nós temos a palavra, nós somos esclarecidos. Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que, da mesma forma, e após ter ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Apresentamos ao Senhor este cálice que simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vertido ali na cruz do Calvário. Senhor Deus, que esse cálice seja um cálice de bênção para a nossa vida, um cálice de cura para a nossa vida, um cálice de libertação para a nossa vida, um cálice de transformação para a nossa vida. Pai Santo, que possamos tomar a atitude de servirmos ao Senhor acima da circunstância, não olharmos para as circunstâncias, mas olharmos para o Senhor e o seu sangue vertido ali na cruz do Calvário em nosso favor. Pai Santo, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Tome assento, amados. Minha mente está naquela cruz onde Jesus se entregou, em suas mãos feridas há meu Salvador morreu por mim. Bem se fez pra me salvar, tristeza e dor em meu lugar, o seu Espírito entregou, sangue vertido me salvou. Louvor ao Rei que por nós morreu, louvor ao Rei que vivo está, louvor ao Rei que se entregou, Senhor, Senhor nosso Deus.
coração está em ti. Vocês na com grande glória reinará. Com as tuas mãos bem alto, declare a Ele louvor ao Rei que por nós Ele morreu. Louvor ao Rei que vivo está. Louvor ao Rei que se entregou. Senhor, Senhor nosso Deus, louvor ao Rei que por nós morreu. Louvor ao Rei que vivo está. Louvor ao Rei que se entregou. Senhor, Senhor nosso Deus. Amados, nós não tínhamos condições de pagar o preço que Jesus pagou. Jesus é Deus, Jesus tomou forma humana e foi para o sacrifício como cordeiro mudo para salvar a sua vida, para nos salvar, amados. Foi o preço necessário. Não tinha outra forma da nossa vida, da nossa alma ser alcançada sem ser o derramamento do sangue de um justo. Só Ele, justo. E é por isso que nós temos que valorizar essa salvação que nos está posta. Nós não podemos jamais permitir que o mundo faça parte da nossa vida. O inimigo é astuto. O inimigo, ele cria muitas situações. O inimigo, ele usa coisas. Ele usa pessoa. Ele usa momentos, etc., com a finalidade única de nos envolver. Não há um outro local na face da terra como esse aqui, o santuário do Senhor. A Bíblia diz que nesse local a glória do Senhor é permanente. Então nós precisamos nos esforçar, amados, dizer não para o pecado, sempre não para o pecado, e sim para Deus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua bondade. Nós somos pecadores, falhos e fracos, mas nós temos colocado a nossa vida em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor haja conforme o Senhor quiser, para que o Senhor nos leve aonde o Senhor quiser, para dizermos aquilo que o Senhor queira dizer através da nossa vida. Senhor Deus, nos ajuda a viver uma vida reta, íntegra, sincera e santa. Ajuda, Senhor Deus, a nos esforçarmos, a batalharmos pela fé, a santificarmos a nossa vida,
pois nós precisamos ser santos à luz da tua palavra. Fomos chamados para sermos santos. Para as arestas da nossa vida, nós o autorizamos a tirar de nossas vidas aquilo que não agrada ao Senhor. Nós queremos servir ao Senhor à luz da tua palavra, sermos bênçãos nas mãos do Senhor. Pai Santo, nos prepare a cada dia para os embates desta vida e nos dê vitória. Nos ajuda, coloca a alegria da salvação em nossos corações. Que tenhamos alegria e prazer de vir à tua casa terça-feira para aprender da tua palavra na escola bíblica. Pai Santo, que possamos ter alegria de nos reunir nas reuniões dos teus servos nas casas. Pai Santo, que tenhamos alegria de virmos à tua casa cultuarmos ao Senhor. Ó Deus, que a alegria eterna esteja em nossos corações, que sejamos cheios da tua graça, cheios do teu poder, cheios da tua presença, para vencermos o mundo, as suas artimanhas e os seus pecados. Que possamos dizer sempre não para o mundo, sempre não para o pecado e sempre sim para Deus. É o que nós te pedimos, Pai Santo, nesta manhã, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Visita o teu povo, sara o teu povo, cura o teu povo, desperta o teu povo, levanta o teu povo, aleluia. Que a tua igreja cumpra com o ministério que lhe foi confiado, Pai Santo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, amém. Meu grande amor de Deus o Pai, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam em nossos corações, e que todos juntos possamos dizer amém. Deus abençoe a todos, amados. Que tenhamos um ano abençoado na presença do Senhor.